A instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI da Saúde, para investigar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde da capital, é solicitada pelo vereador e presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Dr. Tiago Duarte. O parlamentar este ano fez várias vistorias nos hospitais e pronto atendimento de Porto Alegre para verificar a situação da saúde. E hoje o Atividade Simers entrevista o Dr. Tiago, que falará como está vendo a saúde no nosso município e explicará os motivos da solicitação da abertura da CPI. Tudo bem, Dr. Tiago? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bom, uma satisfação poder estar aqui conversando contigo. Doutor, então, para a gente iniciar, vamos fazer uma retrospectiva dessas blitz que o senhor fez, né, junto com a Cosman e outras entidades da saúde, para depois a gente falar, então, em relação à saúde e à abertura da CPI. Perfeito. No dia 14 de fevereiro, a situação vista no HPS chocou vereadores da Cosman e entidades de saúde que acompanharam a visita. Pelos corredores, a precariedade do ambiente, que combina sujeira, insetos como baratas pelo chão, fios elétricos despencando do teto em meio ao fluxo de servidores e macas com pacientes, materiais como tubos de oxigênios colocados em corredores ou puxadinhos e unidades com leitos desativados. Então a nossa briga é em prol da população, em prol do ser humano. Eu acho que toda política de saúde tem que ter como prioridade, como centro das atenções, o ser humano. O ser humano deve ser o centro das atenções. Infelizmente não é o que está acontecendo hoje. A prioridade é qualquer outra coisa, não sei qual, menos o ser humano. O novo setor de coleta de sangue está pronto e não funciona por falta de servidores. Só de leitos foram fechados 17 na área clínica. Os pacientes que chegam à emergência com problemas clínicos são encaminhados a outros serviços, o que sobrecarrega unidades como PAs e emergências hospitalares. A UTI clínica e de cardiologia também está desativada e, após obras, será transformada em UTI de trauma. Na área de trauma também há problemas. São equipamentos como macas em más condições, obras entre os leitos e elevadores que não funcionam. O problema pulmonar não tem como fazer aquilo. Eu sozinho não, o familiar está me ajudando porque não tem pessoal para trabalhar. Peraí, como é que é? Conta aí de novo. O familiar está me ajudando porque não tem pessoal para trabalhar. E não é a função dele. Olha o elevador, olha as condições que a gente trabalha. É comum, isso aí é a nossa rotina. Isso quando ele funciona, só quando ele vem do outro lá que ele subir a rampa. Quatro pessoas para tirar a maca do elevador, porque o elevador não parou de funcionar. Isso é rotina. Desculpa. Diz assim, ó, o paciente sentiu. O segundo local de vistoria foi o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. O diretor do Simers, Jorge Eltes de Souza, acompanhou a inspeção liderada pela Cosman. A iniciativa ocorreu depois que os servidores denunciaram que o estabelecimento reduziu cirurgias e internações por falta de técnicos de enfermagem. Em face de toda essa situação, nós vamos juntar com o relatório feito aqui pelo Sindicato Médico, pelo COREM, pelo Conselho Regional de Medicina e, sem dúvida nenhuma, solicitar imediato chamamento desses técnicos de enfermagem. A Câmara, ano passado, em tempo recorde, em 3 semanas, criou mais de 100 de cargos de técnico de enfermagem. E é fundamental que esses profissionais sejam chamados para diminuir a dor da população de Porto Alegre. Os dirigentes verificaram andares com unidades inteiras sem pacientes, como o 4º piso, onde ficam 38 leitos da ala de internação pediátrica. As crianças que precisam de internação são mantidas nos leitos de observação da emergência, cuja capacidade é para 25 leitos, mas apenas 10 estavam sendo disponibilizados. A terceira vistoria da Cosman foi no pronto atendimento Cruzeiro do Sul. Entre os maiores problemas está a falta de pessoal. Apesar de 10 técnicos de enfermagem terem sido chamados recentemente, existem médicos contratados em regime emergencial por empresas terceirizadas, ao invés de profissionais convocados por meio de concurso. Na realidade, é um pronto atendimento que quase funciona como se fosse um hospital, porque as pessoas vão na emergência, teriam que ficar em torno de 24 horas na observação e ser transferidas para um hospital. E na prática o que acontece é que elas não são transferidas, porque é a dificuldade de conseguir leitos em Porto Alegre, e a pessoa fica mais tempo que necessário numa situação precária.
No Centro de Saúde Bom Jesus, que também funciona como pronto atendimento 24 horas, atende somente pediatria e clínica geral. Os problemas encontrados pela Cosman se repetem: falta de profissionais, diferenças de insalubridade e transmissão da tuberculose. O diretor clínico do Centro de Saúde Bom Jesus e diretor do Simers, Fábio Gatti, que trabalha há 15 anos no local, afirmou que diariamente tem pacientes contaminados pelos corredores, pois existe apenas um leito de isolamento. No dia 25 de março foi a última vistoria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre, no pronto atendimento da Lomba do Pinheiro. O grupo constatou problemas de demora no atendimento, em especial o pediátrico, muitas vezes tendo que encaminhar a criança que chega ao PA para o hospital da PUC, onde acaba passando por nova triagem, o que não deveria ocorrer. A Abraçus foi uma das entidades que acompanhou a visita. O que nós vimos aqui hoje é o que nós temos visto como nós, Abraçus, visitado os postos de saúde, as dificuldades do médico, a dificuldade das pessoas, o tempo que as pessoas esperam, né, as consultas. Isso é em todos os lugares que nós temos visitado. O presidente da Cosman, o vereador Tiago Duarte, vai solicitar ao Executivo uma cópia do contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital São Lucas da PUC, informações sobre a contratualização no PA da Lomba do Pinheiro. Ele também se mostrou preocupado com a necessidade de especialistas e tempo de espera e transferência do PA para unidades de maior complexidade. Então, doutor, esse é o quadro da nossa saúde aqui na capital e esse é um dos motivos da abertura da CPI? Realmente o caos na saúde pública municipal está instalado, né? Nós fizemos essas visitas e no que nós temos observado, infelizmente, é uma deterioração maior do atendimento. Lá no HPS nós verificamos duas situações. Primeiro, fechamento de leitos, né? Fundamentais para a cidade, para o atendimento à saúde na cidade e principalmente no centro da cidade, que já sofre a grande dificuldade com um estrangulamento de atendimentos. E além disso, a tentativa de mudar a missão do HPS. O HPS foi um hospital concebido para ser um hospital de emergência clínica e trauma. Não faz sentido nós termos Porto Alegre com 2 hospitais exclusivamente de trauma. Nenhuma cidade do mundo tem 2 hospitais de trauma. Porto Alegre não pode ser tão abençoada a esse ponto. E aí fechamento de leitos por falta de técnico de enfermagem. Além da obra, que dura 10 anos, sem nenhuma gestão sobre a obra, ou seja, as pessoas agora têm passado no meio da obra os pacientes acamados. Essa questão do HPS. O HPV é um outro caos. O HPV tem um quarto andar criminosamente fechado. 4º andar do Hospital Presidente Vargas, que dá para atender 38 pacientes pediátricos. O HPV em toda a sua estrutura tem metade dos seus leitos fechados, começando lá com o 9º andar, né? O andar da neonatologia. Falta leito de UTI neonatal em todo o estado. O HPV se dá o luxo, o município se dá o luxo, o secretário se dá o luxo de fechar mais de 15 leitos de neonatologia. A UTI pediátrica, que fica no 3º andar, tem mais leitos fechados que abertos, né? Tem 12 leitos fechados e 8 leitos abertos. Aí nós vamos para os pronto atendimentos. Então ali nós temos metade do Hospital Presidente Vargas fechado. Nós vamos para dentro dos pronto atendimentos. Bom, no pronto atendimento da Bom Jesus nós fomos saudados pelo Dr. Gatti, que acabou passando a matéria, por termos chego lá. Mas por quê? Porque antes nós tínhamos, durante a noite, 6 pacientes tuberculosos bacilíferos no corredor. Com a chegada dos vereadores, a secretaria tratou de remover esses pacientes. Então, só porque a comissão foi lá, a secretaria removeu os pacientes, o que deveria fazer de rotina, para evitar que esses pacientes proliferassem ainda mais a tuberculose. Aliás, Bom Jesus e Restinga, áreas endêmicas de tuberculose, porque falta tratamento, porque falta acesso ao tratamento de tuberculose. Aí nós fomos para o PAX, pronto atendimento da Cruzeiro.
Uma funcionária, uma servidora, foi brutalmente agredida, foi espancada semana passada. Porque onde tem que ter 8 técnicos de enfermagem, tinham 3 na psiquiatria, ali onde atende os pacientes usuários de droga, os pacientes psiquiátricos surtados. Então esse é o caos da saúde de Porto Alegre. E não são os servidores são, é importante que a população entenda, os servidores são mais uma vítima de todo esse processo. Então isso caracteriza a falta de gestão. Com relação a outra questão que também nos preocupa é com a probidade administrativa. Nós temos pelo menos 3 processos que nos dão ideia de que isso possa estar acontecendo. O primeiro é o do livro, O Zumbi da Pedra, né? Um livro que não tem justificativa técnica, que não tem justificativa pedagógica, que não houve licitação, e que foi comprado por R$750 mil pela secretaria e com mais R$230 mil para a distribuição desse livro nas escolas públicas municipais, ou seja, quase R$1 milhão gasto num livro, né? Como se não tivesse outro problema, como se não estivesse faltando remédio nos postos de saúde, o que tem acontecido esse mês, por exemplo. Então, R$1 milhão gasto num livro, que não teve licitação, que não tem justificativa técnica, que tem parecer contrário de um procurador do município. E a questão dos 2 contratos de terceirização de serviços médicos. Ou seja, estão sendo contratados médicos, como vocês viram aí, para os pronto atendimentos, para o SAMU, né, para a atividade fim da secretaria, que é o atendimento à população, não pode haver terceirização, já é matéria pacífica em todos os tribunais, e além disso, além de não ter sido concursado esses profissionais para prestar esse serviço, é feito um processo, é feita uma contratação de uma empresa sem licitação. Então assim, ó, além de não fazer o concurso, de fazer uma contratação. Essa contratação é feita para uma empresa e que não há licitação. Então, a improbidade administrativa está escancarada nessas situações. Nem falo do episódio da morte de um secretário, não falo da questão do sistema Agos, que já foi apontado pela Procemp. Então, nós estamos eivados de situações que realmente precisam de uma investigação profunda e acurada. E eu acho que a Câmara de Vereadores tem que fazer isso. O Ministério Público Federal está fazendo isso, inclusive foi instalado inquérito para apuração, principalmente da questão do livro, e o Ministério Público Estadual de Contas também está fazendo isso. Então a Câmara tem que ajudar nesse processo, tem que abrir essa caixa preta, que é a caixa preta da saúde. Para a gente entender, doutor, o senhor solicitou essa CPI, agora ela está em andamento e o que pode acontecer para a população entender? Não, então assim, ó, existe um grupo de vereadores imbuídos da ideia de investigar profundamente esse processo. Não existe CPI ainda, porque existem os fatos determinados, mas faltam as assinaturas. Faltam as assinaturas dos colegas vereadores do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, bem claramente, é isso que está acontecendo. Não se espera que os vereadores vinculados à base do governo, tirando algumas pessoas que realmente estão embasadas no tema, como, por exemplo, eu, a vereadora Lourdes, né? Não se espera dos outros vereadores que isso possa acontecer, que possa vir essas assinaturas. Então, só se pode buscar nos partidos de oposição. E, infelizmente, o PT, o Partido dos Trabalhadores, contrariando a sua história, contrariando esses anos todos de solicitação, inclusive de CPI, não tem sinalizado positivamente na assinatura da CPI. Talvez seja por alguma conjuntura estadual, mas não podem ficar os interesses políticos, os interesses eleitorais estaduais, subordinando a necessidade de investigação profunda desses fatos graves. Por isso eu espero que a bancada do PT, dando um ok para a sua história, né, realmente coloque a mão na consciência e assine essa CPI para que a Câmara possa fazer essa profunda investigação necessária desses fatos graves que eu elenquei aqui. Tem uma data prevista, doutor?
Não tem data prevista, né? É uma questão de convencimento desses vereadores. E o que a gente sempre clama aqui é que a opinião pública, a população tem uma força muito grande, né? No Estado Democrático de Direito, isso deve acontecer. E, portanto, a gente deve deixar bem claro isso e tentar fazer com que esses vereadores coloquem a mão na consciência e efetivamente apontem no sentido da investigação profunda desses graves fatos que têm acontecido e que têm nos chegado às mãos. Tá certo, doutor Tiago Duarte. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado e ficamos à disposição. O Atividade Simas fica por aqui. A todos, uma ótima semana.